excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor que está no ar. Para quem já está acostumado a conferir aqui os diversos temas que nós trazemos aqui de segunda a sexta-feira, geralmente eles estão relacionados à nossa saúde, né, aos nossos hábitos, de que forma que a gente consegue prevenir diversas questões, de que forma que a gente consegue, é claro, diagnosticar, afinal de contas, o diagnóstico precoce é importantíssimo. Dessa vez a gente sai um pouquinho, é claro, da nossa rotina, mas por uma causa nobre. Afinal de contas, gente, a nossa saúde financeira interfere em diversas áreas da nossa vida, interfere no nosso sono, na nossa qualidade de vida. Só quem já deveu ali alguma conta sabe o quanto isso interfere no nosso humor, na nossa forma de se relacionar. E em mês aí de 13º salário, pois essa primeira parcela chegando, a gente entendeu a importância de trazer esse bate-papo. Afinal de contas, as boas escolhas, neste caso, também são importantíssimas para a nossa saúde financeira. Então, a gente vai trazer aqui uma série de dicas, de orientações de como utilizar, qual conta que deve ser paga com mais rapidez, com mais agilidade, de que forma, então, de repente, a gente consegue pegar um empréstimo para quitar um determinado débito que precisa ali de uma condição melhor, de uma oportunidade melhor, enfim. O bate-papo hoje, eu tenho certeza que vai ser muito importante para você e para quem agora passou pela sua cabeça. Olha, o fulano está apertado nas contas, ele precisa, é claro, de uma orientação. 2026 já está logo aí, mas com a chegada de 2026 também chegam diversas outras continhas, aqueles famosos recebidos que precisam, é claro, da orientação certa. De que forma que a gente vai conseguir começar esse ano de 2026 longe do vermelho? Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta também é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com a nossa informação de qualidade, é claro, gente, para quem precisa. Te convido também a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato, aquela conta que está, é claro, te angustiando. Encaminha pra gente pelo 0 Operadora 11. Pois é, não é? William Amaral, nosso sonoplasta, que já compondo aqui com o meu diálogo. Afinal de contas, gente, quem nunca deveu uma conta? A gente sabe, não é, William Amaral, o quanto é difícil. Às vezes a gente só precisa da orientação certa. Por isso que o nosso WhatsApp já está aberto e à sua disposição. Manda pra gente a sua dúvida. 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos com o nosso canal aberto e já aviso uma coisa, gente. Muitas vezes a gente não quer se expor. Fica tranquilo. Basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e trazer a sua dúvida sem necessariamente te expor. Vou aproveitar esse tempinho aqui inicial, gente, para agradecer a audiência da Dona Maria. Pois é, gente, Dona Maria é uma telespectadora nossa. Ela está de segunda a sexta-feira nos acompanhando. Eu tenho certeza que você está agora nos assistindo, recebendo aqui meu beijo especial nesse dia tão incrível, que é o dia que você está aí completando a sua maioridade, não é, Dona Ana? 90 anos. Pois é, meus parabéns. Eu e toda a equipe do Consulta ao Doutor dedicamos esse espaço aqui para você, para te desejar um feliz ciclo, que esse momento, né, que esse dia de hoje seja incrível, que você esteja celebrando com os seus. Muito obrigada sempre pelo seu carinho. Um feliz aniversário para você, viu, Maria? E agora, então, seguimos para falar sobre a nossa saúde financeira, gente. Temos ainda a nossa clássica enquete à sua espera, aonde? No nosso Instagram, @consultaodoutor_hittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você também. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, olha só que lindas imagens de João Capellini trazendo aqui a nossa enquete. Como anda a sua saúde financeira? Essa é a pergunta que a gente está fazendo e queremos a sua honestidade. Você está ali com aquele risco baixo, organizado, uma pessoa sem dívidas, ou de repente você se enquadra no risco moderado, está passando por alguns apertos, mas ainda segue no controle. Ou de repente o seu risco é alto. Tá ali difícil de equilibrar as contas, uma coisa já começa a embolar na outra e você já começa a ficar com aquela visão um pouquinho turva, sem conseguir enxergar muito além, né? Muitos dias além. Risco crítico, altas dívidas e sem folga no orçamento. Clica lá na alternativa, porque seja no estado que for, já te digo, tem solução. Você precisa só da orientação certa. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, te lembro que dia é hoje, gente, terça-feira. Hoje é o dia que a gente foca, que a gente entende também a importância de
receber orientações a respeito do nosso direito. É o dia que a gente recebe, é claro, o doutor Leonardo Girundi, o advogado, no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais uma vez aqui entrando na sua casa. Eu me sinto assim, dentro da sua sala agora. Que pena que eu não posso sentir o cheirinho do café. Tenho certeza que esse horário você está tomando um cafezinho gostoso. E é uma alegria para mim poder tratar do seu direito. Aqui nesse quadro nós tratamos do seu direito, com todo o respeito e carinho que você merece. Então, mande sua dúvida, mande sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Você já tem o nosso WhatsApp? Anota aí o WhatsApp da televisão. É 11 3337 5886. 3337-5886. E também pode mandar pelo nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. Você manda sua dúvida, você manda sua pergunta, você manda o seu comentário, que ele chega até a minha pessoa para que eu possa te responder. Aproveite e anote também o nosso Instagram, no @Leonardo Girundi. Nos siga lá, mande sua dúvida e sua pergunta. E faça aqui como a Cláudia. A Cláudia nos mandou lá de Vitória do Espírito Santo. Olha que interessante. Então faça como ela, mande sua dúvida que você também será respondido. Doutor, eu e meu irmão recebemos o apartamento do meu pai como herança e ele não quer vender. Como devo prosseguir? Gente, isso é mais comum do que você imagina. Isso é extremamente comum. Aqui tem uma vantagem, que são só 2 pessoas, porque é muito comum que isso aconteça quando são 10, 8, 7 herdeiros. E é possível vender? Sim. Da mesma forma que ninguém é obrigado a continuar sendo dono, porque aqui o que acontece é como se fosse um condomínio. Né? São 2 pessoas proprietárias de um imóvel só. Então, existe ali como se fosse um condomínio. Então, você pode vender a sua parte? Pode vender. E o outro deve aceitar isso? Deve aceitar isso. E como fazer se ele não aceitar? Você pode propor uma ação judicial para obrigar aquela venda. O juiz vai autorizar a venda, a parte dele o imóvel todo será colocado à venda e a parte dele, você recebe a sua parte, ele recebe a parte dele. Pessoal, mas se ele não quer vender, ele pode também optar em comprar a sua parte. O que ele não pode fazer é te impedir de vender aquilo que é seu, ok? Então, se você quer vender e ele não quer comprar, será colocado à disposição para um terceiro que faça essa compra. Então, existem 3 opções. Você compra a parte dele, ele compra a sua parte ou um terceiro compra as 2 partes. Acontecendo de um terceiro comprar, esse valor é depositado judicialmente, cada um recebe o seu quinhão ou a sua parcela relativa àquela venda, ok? Tenho certeza que eu respondi a sua pergunta e faça com a nossa amiga lá de Vitória do Espírito Santo. Mande sua dúvida e sua pergunta que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Sempre um privilégio estar aqui com você e até a próxima. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. A gente que agradece a sua presença e todos os esclarecimentos. Esse quadro, gente, é sensacional porque a gente aprende demais com o problema do outro, com as questões do outro, não é verdade? E orientação jurídica todo mundo sempre precisa, não é verdade? Vamos então agora entrar no nosso bate-papo de hoje. Agora eu vou aproveitar para te apresentar quem são os nossos convidados desse bate-papo que vão trazer orientações a respeito, é claro, da nossa saúde financeira na tela. Vamos começar pela Jezebel Schefferdecker. Acho que eu falei certo. Ela deu até uma risadinha aqui, mas daqui a pouco ela... Schefferdecker, gente. Então, vou de novo. Jezebel Schefferdecker, economista e sócia da Fórum Investimentos. Era difícil, mas eu passei por essa prova. Com 7 anos no mercado financeiro, escolheu essa carreira por unir autonomia, impacto e a possibilidade de conciliar trabalho e também a maternidade, gente. Olha só que importantíssimo. O seu diferencial está em combinar a forte base técnica com compreensão do comportamento humano, ajudando cada cliente a definir objetivos reais e evitar o imediatismo. Assim, constrói caminhos financeiros consistentes e alinhados ao que cada pessoa realmente busca. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Rezende Neto, educador financeiro. Com mais de 30 anos de experiência, ele fala de finanças a partir da própria vivência, como empresário que já enfrentou crises profissionais e também pessoais. Seu diferencial está em enxergar o dinheiro de forma completa, unindo prática
emoção e espiritualidade. Acredita que organização financeira é mais transformadora que apenas ganhar mais, já que muitos trabalham muito, mas estruturam muito pouco. Seu propósito é ensinar na vida real caminhos que realmente funcionam. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje nesse bate-papo, gente, tão necessário. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Prazer estar aqui, viu? A gente que agradece. Olha só, já prepara a sua pergunta, que eu tenho certeza que você tem grandes questões para compartilhar aqui com a gente e a sua dúvida vai ajudar várias outras pessoas. 0 Operadora 11 3337 5886. Vou começar aqui esse bate-papo trazendo a realidade, é claro, dos nossos brasileiros, gente. Porque segundo a CNC, né, que é a Confederação Brasileira de Comércio, Bens, Serviços e Turismo, a proporção das famílias endividadas chegou num ponto que é bastante significativo. A gente preparou, inclusive, uma telinha e eu gostaria de compartilhar com vocês, gente, na tela. Então, vamos lá. Temos 79,5% dos nossos brasileiros que se consideram e expuseram isso como endividados. E 30,5% dos nossos brasileiros estão ali inadimplentes. Gostaria de começar pela explicação, né? Qual que é a diferença entre pessoas que se consideram, que estão de fato endividadas e pessoas inadimplentes? Perfeito. No Brasil, quase todo mundo tem dívida, né? O mais usual é o cartão de crédito. Então, é muito comum você pegar esse crédito para ir fazendo as suas compras. Ter dívida em si não é algo ruim. É ruim quando isso se torna algo insustentável, que você não consegue honrar com os pagamentos. Aí você começa, no cartão de crédito, por exemplo, a pagar juros exorbitantes no Brasil, né? A gente pode falar um pouco mais do cenário aqui, que é muito desfavorável. Os juros do cartão é um juros altíssimos, chega a mais de 400% ao ano. Então, principalmente essas pessoas que estão inadimplentes, que têm um problema muito grave, né? Porque precisa fazer uma gestão das suas dívidas. Olha só, gente. E aí a gente tem, então, essa parcela, né? Que 13,2% são pessoas que estão com dívidas, estão inadimplentes e não veem um caminho, né? Não veem um destino certo, uma forma de pagar essas contas. Fala um pouquinho sobre essa realidade para a gente, e assim, Rezende. O que a gente percebe entre essas pessoas, nesse percentual, é que a grande maioria delas se endividou por algo que não era algo de primeira necessidade. Então, deram um passo no momento que não deviam ter dado. Que é isso que a Jezebel trouxe para a gente, né? Então, esse cartão de crédito, por exemplo. Às vezes é a troca de um celular, a troca de um automóvel, uma viagem, uma reforma que eles não tinham, não era o momento de se fazer, mas eles dão um passo e aí perdem a paz em troca de algo que nem era algo de primeira necessidade, né? Isso é falta de gestão dos recursos, né? É falta de conhecimento e de gestão. Nós temos um problema no Brasil, até cultural nesse sentido, né? Onde boa parte dos brasileiros não tem essa educação financeira para saber lidar com esse recurso tão precioso, né? Mas usam de forma indevida, né? E você falando sobre essa questão de as pessoas estão endividadas e não é nem por uma questão de primeira necessidade, traz um pensamento que é muito comum, acredito que é do brasileiro, agora eu posso, eu tenho como. E esse pensamento do parcelamento, que é o que propõe o cartão de crédito, eu acho que quando você une essa permissividade junto com a oportunidade de poder parcelar em 10, 12 ou sei lá quantas vezes, isso acaba favorecendo esse endividamento. Por isso que, assim, até um livro, e a gente traz, e quando a gente fala de finanças, no nosso livro, a gente fala que finanças tem 3 dimensões. Tem uma dimensão natural, que é orçamento, planejamento, investimento, coisas que a gente está acostumado ali a ver no dia a dia. A maioria das pessoas tenta resolver seus problemas por ali, mas o dinheiro ele é muito emocional. Então, muitas dessas necessidades, esses passos, essa compra por impulso, muitas vezes ela é feita por uma necessidade que não é real. A pessoa, então, para te dar um exemplo, às vezes a pessoa tem 50 bolsas, mas ela vê uma bolsa e ela fala, eu preciso dessa bolsa. Não é que precise, né? Mas emocionalmente ela quer resolver isso com uma escassez interna. Então, a maioria das pessoas que estão nesse endividamento é uma questão mais emocional.
E nesse mês, especificamente de novembro e dezembro, o mês de novembro pode ser um grande vilão nas finanças, né? Porque nós temos aí a próxima semana a Black Friday. Eu ia até puxar essa questão, porque assim, quando a gente pensa, né, em novembro, já vem a Black Friday, que deveria ser a última sexta-feira do mês de novembro. Só que a gente vive aqui o esquenta, o prepara, todos os tipos. E aí, continue, por favor. Então, todo esse mês de novembro, ele já vai sendo, né, o consumidor vai sendo bombardeado com promoções. E essas promoções, elas visam despertar basicamente 2 gatilhos. O primeiro de escassez. Estoque limitado, última oferta, né? Poucas unidades disponíveis. E o segundo gatilho é o de urgência. Então, normalmente o consumidor vai fazer a compra e tem um cronômetro lá no carrinho, ou a oferta ela é válida somente por um tempo curto. Última peça. Exatamente. Por quê? Porque toda essa estrutura, ela visa fazer com que o consumidor tome a decisão de comprar sem pensar muito. Isso se torna uma compra impulsiva, porque se você colocar no carrinho e pensar, e dormir e no outro dia decidir, a chance de você adquirir aquele item diminui muito. Então, novembro é um mês que é muito relevante, né, para as finanças, pode se tornar um grande vilão se de fato não houver essa compreensão de que todo mês está sendo formado para incentivar você a consumir mais bens que não são de fato necessários, né, muitas vezes. Exatamente. Até para que você se acalme aí, você que está nos assistindo, temos a questão da Black Friday, mas depois que passarem as festas, temos também os descontos, né? Todas as promoções clássicas do final do ano. Então, assim, as oportunidades, gente, elas sazonalmente, elas aparecem. Então, calma, veja se isso realmente é uma oportunidade ou só mais uma chance de você aumentar o seu endividamento. Você estava comentando agora a respeito de um dos grandes vilões, que é aí o nosso cartão de crédito. Mas queria que você falasse também a respeito do cheque especial, porque muitas vezes ele aparece ali como uma folguinha. Olha, você precisa fazer essa compra, você não tem esse dinheiro agora, ou você não tem todo esse dinheiro agora. Mas calma que a gente vai te entregar, fica tranquilo. E aí depois a gente resolve. E aí? O cheque especial é o segundo grande vilão, eu diria, né? O primeiro é o cartão de crédito. A maioria das pessoas tem muita dificuldade em honrar com as parcelas do cartão. E o cheque especial é um crédito de fácil acesso, né? Normalmente o banco já deixa liberado lá e às vezes você coloca muitas contas em pagamento automático e o saldo fica negativo. E por ser um crédito de fácil acesso, isso também custa caro para as pessoas, né? Os juros que incide através desse crédito é muito alto. Então, é importante ficar de olho e evitar, né? Controlar muito bem a utilização do cheque especial e também as dívidas, as parcelas do cartão de crédito. Você estava comentando a respeito dessa questão da gente comprar emocionalmente. E agora eu vou te perguntar, assim, qual que é a grande dificuldade que nós temos, né, enquanto consumidores, enquanto donos da nossa própria conta, de olhar, de analisar, de entender qual é o nosso perfil, entender por onde caminham nossas más escolhas, assim, a nossa dificuldade mesmo de analisar o nosso perfil como comprador, como investidor. Tem uma questão assim, né, que a gente precisa entender a complexidade do ser humano. As coisas parecem simples, mas o ser humano é complexo no sentido. A gente muitas vezes sabe o que fazer, mas não faz. Tem dificuldade de fazer. E aqui é que eu trago a questão da emoção, o quanto a emoção conta. Porque no racional é onde eu aprendo o que fazer, mas é no cérebro emocional que eu faço ou não faço. Então não basta saber o que fazer. Emocionalmente eu preciso ter condições de fazer. Então, muito do controle que se falta é por isso. As pessoas sabem que precisam, mas fogem. As pessoas evitam subir numa balança quando estão com sobrepeso, evitam ficar nuas na frente do espelho. Olha as quando verdades não sendo trazidas aqui por Rezende Neto. E evitam olhar a própria conta porque não querem ver aquilo. É como eu não estou vendo, aquilo não existe, mas essa não é a verdade. A doutora estava falando, a gente precisa entender que existe um padrão de funcionamento no cérebro humano
e a neurociência tem estudado isso, apesar de cada um de nós sermos um indivíduo e ter nossa própria identidade, existe um padrão. E o que a neurociência descobriu, e esses gatilhos, é isso. Então, não é à toa que você entra, por exemplo, num supermercado e tem aquelas filas, e sempre tem fila, né? A logo, a cor da embalagem, a posição que ela está, tudo aquilo é pensado para que você vá lá e compre. E eles não estão nem preocupados se você tem dinheiro para pagar, porque provavelmente se você tem crédito, você vai passar o cartão de crédito e o cartão de crédito vai pagar, mesmo que você não pague a fatura. Não, mas então o cartão de crédito como faz? Não, mas os juros deles são tão altos que os que pagam, pagam pelos que não pagam. Então todo o processo, ele é criado para que você se endivide. Mas eu gosto de dizer assim, nós temos um livro, inclusive, que o título é Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. O que a gente quer dizer? O dinheiro não é o vilão. A gente costuma dizer assim, ó, a vaca, ela bebe água e essa água se transforma em leite. A cobra bebe água e essa água se transforma em veneno. O problema não está na água, está na natureza do animal. Então, a facilidade do crédito, do cartão, do cheque especial ou da compra, ela só traz à tona a nossa natureza e a nossa questão emocional. Então, daí a importância que nós tratemos a questão emocional. Não basta aprender a fazer planilha, planejamento. Se o meu emocional não estiver resolvido, eu não consigo colocar em prática aquilo que eu já sei que deveria. E você estava comentando sobre tudo ser estruturado para que a gente se endivide, né? E aí, nessa questão, eu também gostaria de trazer um outro ponto, que é um ser humano endividado é um ser humano sem poder de compra, o que também não interessa na nossa sociedade. E aí eu queria uma explicação sua, doutora, para que você trouxesse para a gente o momento exato em que a gente vive, assim, do nosso país economicamente, porque muita gente está aqui nos assistindo e pensa, a inflação não me diz respeito, ou me diz respeito, mas não é tanto. Mas a taxa Selic é 15%, né, no maior patamar em 2 décadas, né, mas o quanto isso interfere, inclusive, nas nossas escolhas e no nosso poder de compra, né? O quanto essas pequenas questões interferem, sim, e nos dizem respeito. Com certeza. E a inflação, ela afeta principalmente quem tem mais baixa renda, né? Então, ela é muito cruel. A gente fala em economia que é um imposto que incide, só que as pessoas não percebem. Então, todo ano, nós perdemos o nosso poder de compra. O dinheiro que você tem compra cada vez menos. Ele vai menos ao longo do tempo. Então, se você não deixar lá investindo em algo que vai acompanhar, né, isso, você vai naturalmente perdendo esse poder de compra. E aí, quando a gente fala, né, da inflação, é muito difícil explicar para as pessoas o impacto disso. Elas vão no mercado, né, acho que o mercado é o exemplo clássico, vão comprar e sente que compram cada vez menos. A gente vai com o mesmo valor e sai com menos sacolinhas. Isso, mas elas não percebem também que grande parte dessa inflação é causada hoje por ter um governo que gasta bastante, pela dívida pública estar alta. E com a dívida pública alta, o Banco Central precisa subir, e a inflação, né, a expectativa de inflação alta, o Banco Central precisa subir juros para controlar a inflação. E esse aumento de juros, ele é muito prejudicial justamente para quem precisa de crédito. Porque as pessoas que têm um superávit financeiro, ou seja, elas conseguem poupar, né, e investir, elas vão ganhar mais na renda fixa, com menos risco. Então, desse lado, quem consegue economizar ganha mais, mas quem precisa consumir, né, pegar um crédito, vai pagar mais por aquilo. Então, existe uma transferência de renda aí que é invisível, que poucas pessoas percebem, né? E a gente precisa estar por dentro, gente, de tudo isso para definir melhor as nossas escolhas, porque muitas vezes é o empréstimo que vai vir a nos salvar, mas a que preço, né? Eu vou ter condição de pagar esse empréstimo a longo prazo? Tudo isso precisa ser devidamente avaliado e por isso a importância de uma boa orientação. Orientação essa que a gente já está recebendo, é claro, um pedido da nossa audiência. Vamos então para a nossa primeira perguntinha na tela. Vamos lá, quem fala com a gente é Saúl, do Rio de Janeiro. Carioca, boa tarde para você também. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, protege apenas alguns tipos de investimentos ou também garante o dinheiro que deixo ali na minha conta corrente?
E aí, o que a gente traz de orientação para o Saul? Isso. O FGC protege investimentos em renda fixa. Então, hoje, provavelmente a pergunta de hoje, porque a gente teve um caso, né, do Master, que o Banco Central decretou em liquidação hoje, então o mercado está todo assustado, mas quem tinha CDB do Banco Master, investimentos de renda fixa, até um limite de 250 mil, está coberto pelo FGC. Então, o FGC protege os investimentos de renda fixa, CDB, NCI, NCA. Perfeito. Saul, muito obrigada, viu, pelo seu questionamento. Vamos então para mais perguntinhas da nossa audiência na tela. Então vamos lá, agora a pergunta do Marcelo Teles, de Aparecida. Gostaria de entender, porque mesmo ganhando relativamente bem, ainda me sinto apertado ali todo mês. Como identificar esses gastos invisíveis? Excelente pergunta do Marcelo, não é? Eu respondo a você? Pode responder, doutora, depois eu cumprimento. Marcelo, grande parte, né, da população brasileira não tem o hábito de fazer um orçamento mensal. Então, o que é importante é ver para onde está indo esses gastos. Então, não basta apenas você dizer, eu tenho um gasto de R$1.000 no cartão de crédito. Mas o que de fato você está gastando, né? Quais são os itens aí que estão dentro do cartão de crédito? Então, primeiro é necessário fazer esse diagnóstico de para onde está indo o seu dinheiro, que provavelmente tem um grande exemplo, são as contas, né? Aplicativos, Netflix, tudo isso vai somando, é pouquinho, mas quando vai somando, o valor se torna relativamente alto dentro do seu orçamento. Então, é importante fazer esse diagnóstico e eu também, indo assim, eu sei que para muitas pessoas é muito difícil olhar sozinho, sentar, fazer uma planilha, colocar, elencar todos os gastos. E tem uma barreira ao procurar ajuda, né? Quando a gente está doente, a primeira coisa é vá consultar com o médico, né? Ver o que você tem. Só que a nossa saúde financeira ainda existe uma grande barreira de consultar um profissional que vai auxiliar a pessoa a sair daquela situação. Então, eu acho que a grande dica aqui é procurar um profissional, né? Para essas pessoas que estão com dívidas, o indicado é o planejador financeiro e ele vai fazer todo o diagnóstico da situação e também estabelecer quais metas, sonhos você deseja realizar para que, de fato, você consiga tornar aquelas metas reais, né? E é uma preocupação que a gente tem, é que uma mudança de mentalidade. Porque senão as pessoas vivem em ciclos, e é bem isso. A maioria das pessoas que chegam para nós, elas não têm clareza de quanto entra de renda, quanto sai, onde sai. Inclusive, quando estão endividadas, devem para quem, quanto, qual é a taxa de juros. Então, é preciso organizar isso. E a gente tem uma preocupação com a mudança de mentalidade do povo brasileiro, inclusive, de sair do ciclo da estagnação. Aquelas pessoas que dizem, eu trabalho, e a minha vida parece que meu patrimônio não cresce, ou eu vivo em ciclos de dívida, eu saio e volto. Então, é preciso que se mude a relação com o dinheiro e eu acho muito importante que tenha alguém acompanhando que possa te ajudar nisso. Eu concordo plenamente, doutora. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, consulta, o doutor vai para um rápido intervalo, eu já estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Antes de eu te contar, caso você tenha acabado de chegar, qual é o nosso tema de hoje, por onde nós estamos passando, onde estamos embarcando, queria compartilhar com você uma notícia que você deve ter passado aí por esses dias. Afinal de contas, essa notícia deu o que falar, gente, que é sobre a proibição da Anvisa com relação a 2 ingredientes, a 2 produtos que são utilizados naquela esmaltação em gel. Que substâncias são essas? TPO e o DMTP, DMPT ou DMTA. Essas substâncias, gente, elas são responsáveis por endurecer o esmalte na unha. Pois é, e para quem aí gosta desse tipo de produto, desse tipo de efeito, deve ter se perguntado, nossa, mas e agora? O que vai acontecer? Será que eu devo deixar de fazer a minha esmaltação em gel, que eu tanto gosto? O que essas substâncias podem provocar no meu corpo? Elas são tóxicas, mas de que forma? Quais são os efeitos disso? Enfim, o que eu
devo fazer, de que forma que eu devo me garantir, quais são as formas, de repente, de eu olhar, o que eu tenho que olhar, eu tenho que olhar o rótulo do esmalte, enfim, muitas perguntas eu sei que passaram pela sua cabeça, por isso que a gente entendeu que esse era, assim, um tema para a gente trazer, é claro, para aquele nosso quadro, onde trazemos um especialista que analisa qual é, de fato, a realidade por trás de uma notícia. Então, agora, a gente vai conferir qual é a observação, qual é a orientação da nossa especialista dermatologista Ana Carolina Moreno, que compartilha com a gente a sua visão do doutor. Esses compostos eram usados para fazer o gel endurecer sob a luz, mas alguns estudos mostraram que eles podem ser prejudiciais à saúde. O TPO é considerado tóxico pensando em reprodução, fertilidade. Já o DMPT, DMTA, ele é considerado potencialmente cancerígeno para os humanos, para as pessoas. Por isso, a Anvisa suspendeu a produção e importação de todos os produtos que tenham essas substâncias e que devem ser retiradas do mercado nos próximos 90 dias. E o que você pode fazer na prática para se proteger? Leia o rótulo dos produtos. Esses nomes, eles podem aparecer de formas diferentes na lista de ingredientes desses produtos. Inclusive, a Anvisa libera isso na própria internet. E se tiver esses produtos, evite. Busque produtos que a gente chama de free from, que são livres dessas substâncias. Escolha bem o local e o profissional que vai te atender para unhas em gel ou esmaltação em gel. Prefira locais muito ventilados. Isso vai te diminuir a sua exposição a essas substâncias. Inclusive, é bom para os profissionais que estão aplicando essas substâncias em você. Prefira locais que estão de acordo com as normas da Anvisa e que consigam te dizer exatamente quais os produtos que estão sendo utilizados. Dê intervalos maiores entre essas esmaltações ou entre essas aplicações de unha em gel. Mesmo os produtos muito seguros, quando a gente tem uma frequência muito alta de exposição, a gente acaba aumentando riscos de alergias e inflamações. Às vezes a unha precisa desse descanso químico. Dê preferência a fortalecer suas unhas de forma natural, as suas unhas naturais. Então procure profissionais que possam te ajudar nesse fortalecimento para que você evite ou diminua aí a utilização dessas esmaltações em gel ou das unhas em gel. Nós conseguimos orientar rotinas e formas de você manter as suas unhas bonitas e saudáveis. Cuidar da beleza é ótimo, mas cuidar da saúde é indispensável. E agora sim, para você que acabou de chegar, quer saber qual é o tema que nós estamos debruçados hoje, aprendendo um pouco mais, hoje o que está em foco é a nossa saúde financeira. Pois é, gente, esse mês aí de novembro que traz tantas tentações, como a Black Friday, que a gente estava comentando aqui no primeiro bloco, é também o mês da chegada do 13º salário, da primeira parcela do 13º salário, só que a grande questão é de que forma utilizar esse recurso de um jeitinho inteligente, a fim de que a gente consiga, de fato, é claro, melhorar essa nossa condição para a gente iniciar esse ano de 2026 saindo do vermelho com as contas em dia. Afinal de contas, 2026 já começa tudo de novo e ele se inicia com aquelas contas tradicionais, gente, IPVA, IPTU, rematrícula, material escolar, a lista é grande. Então, para que a gente não se apavore, que tal agora, neste segundo bloco, a gente receber, é claro, a orientação que a gente tanto precisa. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.ritv.com.br. Quer uma orientação? Quer saber qual é o melhor caminho para você colocar suas contas em dia? Encaminha para a gente a sua dúvida. 0 Operadora 11 3337 5886 e tem uma clássica enquete, é claro, à sua espera ainda no nosso Instagram, @consulta_doutor-RitTV. Diretor, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Lembrando, essa enquete já está em seus minutos finais, portanto, não hesite. Corre lá e participa. A enquete na tela.
Vamos conferir então, a gente pediu a sua verdade, como é que anda a sua saúde financeira? Já parou para refletir sobre isso? Esse é o momento, gente. Tá ali naquele risco baixo, é uma pessoa organizada, uma pessoa sem dívidas, meus parabéns, inclusive. Tá ali naquele risco moderado, alguns apertos, mas ainda assim consegue manter aquelas contas no controle, principalmente as contas básicas. Ou o seu risco já é mais alto, tá difícil equilibrar essas contas, gente? Ou você está no risco crítico, as dívidas estão altas, está sem folga no orçamento e inclusive sem saber, gente, o que fazer. Pois é, aproveito, é claro, para te apresentar quem são os nossos convidados desse bate-papo dessa tarde. Rezende Neto, educador financeiro, e Geisebel Schefferdecker, economista também e sócia da Fórum Investimentos. Aproveito para agradecê-los mais uma vez. A gente estava aqui falando, no primeiro bloco sobre quais são as contas, os endividamentos mais clássicos e também os que colocam a gente em maior risco. Mas eu acho que agora a gente deveria partir para a parte mais essencial aqui do nosso bate-papo, que é com relação a como sair desse endividamento, Tem um levantamento do Data Tudo que pontuou que 53% das pessoas que responderam a essa pesquisa já pensaram em destinar o 13º salário para a quitação de dívidas, Inclusive essas dívidas que são essenciais e para equilibrar as contas. Qual que é a importância de fazer essa realocação, de colocar esse destino? A gente estava até comentando, sobre a importância de ter um sonho para realizar, uma meta. O mês de novembro, dezembro, são meses que tem inúmeros motivos para a gente gastar mais, fugir do nosso orçamento. Mas uma recomendação, acho que todo planejador financeiro faz, tenha um orçamento, faça a análise dos seus gastos, tente reduzir. Mas o que eu vejo na prática é que muitas pessoas têm essa aversão para lidar com os números. Então, o que eu vejo, tanto funciona para mim como os clientes, pessoas próximas, eu sempre falo, tenha um objetivo em mente, um sonho que você quer realizar, porque esse sonho, ele precisa causar em você o desejo de poupar. Olha que bacana isso, gente, esse direcionamento. Então, defina um sonho. Exatamente. Para mim, o próximo ano vai ser muito importante fazer uma poupança para minha filha. Tá. Então, eu abro mão de fazer uma viagem que é mais cara no final do ano, Quem vai viajar tende a gastar muito mais nessa época, para o ano que vem abrir a conta dela e ela já se tornar uma bebê investidora. Muito bom. Olha que lindo isso, gente. Qual é o seu sonho? Muito bom. E assim, é muito importante que a gente pegue esse sonho e transforme ele numa meta. E aí precisa ter data, precisa ter prazo, precisa ter valor. Então, assim, por exemplo, como a doutora está dizendo, o que eu vou fazer na minha vida, por exemplo, no caso dela, para que eu possa investir determinado valor, por exemplo, todo mês. Então, talvez eu tenha que abrir mão de alguma coisa, como ela disse, de uma viagem. Mas essa viagem, esse é um sacrifício que ele tem uma causa maior. Quer dizer, eu quero ver minha filha no futuro numa situação assim. Então, eu supero essa questão de não realizar o desejo da viagem, porque o que eu quero lá na frente, para mim, tem muito mais valor. Daí a importância de sonhar e de transformar o sonho em meta. Isso é muito importante que nós possamos fazer de fato. Porque com metas e números de fato é que a gente consegue ter uma noção melhor daquilo que a gente está de fato poupando, abrindo mão e tendo esse feedback, tendo essa sensação de é possível realizar, estou conseguindo. É isso, e assim, eu acho que é importante que as pessoas façam uma reflexão. Se, por exemplo, esse ano eu estou endividado, é algo atípico? Ok. Ou quando você tira uma fotografia dos últimos anos, isso sempre acontece. Sabe aquela pessoa que fala, meu Deus, é janeiro, eu tenho que pagar IPVA. Meu Deus, mas todo janeiro é assim. A gente não pode surpreender sempre com isso. Sempre esse sufoco. Não é? Tá. Gente, Natal é sempre em dezembro, não muda, Dia das Mães é sempre em maio. Não tem motivo para a gente surpreender com isso. Então, o que a gente precisa é entender, se isso vem acontecendo, qual é a minha mudança de postura. Então, a força para organizar esse planejamento, para fazer um orçamento, eu preciso ter um objetivo, um sonho e transformar esse sonho em meta. Eu acho que isso é muito importante. Vem daí a força, porque
Talvez a família precise comer menos vezes fora, ela precise pedir menos comida. Sabe, tem algumas coisas, mas ela tem um motivo para fazer isso, ela tem uma causa, ela tem um objetivo a ser realizado. Isso pode dar essa força que às vezes falta, né, doutora? E é importante que você falou, a família, né? Porque eu vejo que muitos casais, eles estão separados financeiramente, né? Precisa existir essa parceria. Não discute esse assunto dentro de casa e até mesmo com os filhos. Então, a importância de levar isso, compartilhar com a esposa, a mulher principalmente, né? Tem a fama de gastar demais. Então, compartilhar, olha, vamos realizar isso. A gente precisa economizar aqui para atingir esse objetivo. Então, é muito importante tratar isso na família como um todo, né? Trazer todo mundo para essa discussão. A rede de apoio também na saúde financeira, gente. Isso, na verdade, assim, eu costumo dizer, gente, porque eu já passei por quebra financeira, problema de saúde meu, problema de saúde da minha esposa. E como a gente passou por isso juntos, nós saímos mais forte do outro lado. Então, dificuldade nós passaremos. Mas a forma como nós passamos. Então, quando você tem filhos já maduros, né? Filhos, você pega ele com 14 anos, que já entende, olha, o momento é esse, o momento pede isso. Mas isso não é para sempre, nós vamos fazer um sacrifício agora para realizar um objetivo, para realizar um sonho ou para sair dessa situação, é muito importante. E quando eu estava dizendo dinheiro em 3 dimensões, dimensão natural, planejamento, orçamento, emocional, as nossas emoções, o peso que tem, e a terceira dimensão é espiritual. E um princípio da dimensão espiritual é a unidade. Então, um casal, ele precisa, a partir dali, viver o princípio da unidade. As decisões precisam ser tomadas juntas. É um sonho, é um plano, é um objetivo, remando junto na mesma direção. E todos focados por um bem maior. E, sem dúvida, chega muito mais rápido lá. Exatamente, porque também se um lado estiver remando contra, a dificuldade ali e o prazo vai ser muito maior. É saber que esse sacrifício vai ser feito por um período. Gente, vamos para mais perguntinha da nossa audiência na tela. Então vamos lá, agora a pergunta da Maria Zenaide, aqui de São Paulo. Maria, seja muito bem-vinda à sua consulta, viu? Sou pensionista do meu marido falecido e notei que ao receber a primeira pensão, o INSS descontou 60% do valor que eu imaginava receber. Por que a pensão não veio integral? Vamos aqui uma dúvida da Maria Zenaide. Você tem alguma justificativa para isso? Tem que analisar o caso dela, Tá. né? Geralmente tem o que foi descontado. Então, se ela tem algum empréstimo, alguma coisa, pode ter sido abatido. Mas precisa analisar o caso dela para ver quais são esses descontos aí. Os descontos, eles são possíveis, mas eles devem sim ser justificados. Exatamente. O importante é você ir atrás para tentar entender que cálculo foi esse, viu, Maria Zenaide? Obrigada, viu, por compartilhar aqui com a gente a sua dúvida. E eu queria entender, né, por exemplo, esse finalzinho de ano, na verdade acontece ao longo do ano inteiro, mas nesse final de ano existem muitos mutirões para a renegociação de dívida. E quais são as dicas, né, as orientações que a gente pode trazer para a nossa audiência? Porque essa pode ser uma grande oportunidade, principalmente para as dívidas que eram consideradas grandes, né, aparecem como oportunidade para liquidar, né, para tirar, para limpar o nome, enfim. Quais são as melhores orientações que a gente pode trazer? É uma grande oportunidade, né, para quem quer quitar, mas, de novo, essa questão do ciclo. Precisa entender se isso é uma coisa pontual ou é um comportamento que está se repetindo todo ano. Porque se isso de fato está acontecendo em ciclo, a questão não é apenas ali financeira, o que eu falo de visível, né, o número, e sim a raiz, né, é emocional. Quais padrões, quais hábitos e comportamentos financeiros negativos que você vem nutrindo ao longo desses anos que estão te levando novamente para essa situação. E aí sim eu recomendo mais uma vez buscar, né, um médico das finanças, falar com alguém que de fato vai olhar e fazer esse diagnóstico mais personalizado, né, entender quais são as suas travas financeiras, né, porque esse padrão está se repetindo ao longo dos anos. É isso mesmo. Essa questão, ela é uma oportunidade. A gente diz, eu costumo dar um exemplo para as pessoas entenderem didaticamente, assim, é como se, imagina que uma pessoa mora num ambiente muito sujo, tipo um lixão, tem muitos ratos e baratas, e isso ela está incomodada. Então ela abre uma caça aos ratos e baratas, e ela mata, as dívidas nesse caso. Só que ela ainda mora num lixão, os ratos e baratas vão voltar, o ambiente é o mesmo.
Então eu preciso aproveitar essas oportunidades, quitar essas dívidas, mas eu preciso pegar esse lixão e eu preciso limpar ele. E no lugar eu preciso plantar um jardim. E aí eu tiro isso e no lugar do jardim a gente diz, quem vem são borboletas, são beija-flor. O que nós queremos dizer com isso? Você chega a um ponto de organização financeira e de relacionamento com o dinheiro que as oportunidades batem à sua porta. Então você inverte o ciclo. Em vez de virem dívidas e estagnação, você inverte e vem as melhores oportunidades. A gente estava dizendo, esse momento, por exemplo, de inflação alta, juros altos, é ruim para a maior parte da população, mas existem pessoas aproveitando esse momento e ganhando dinheiro. É um momento de oportunidade também. Nós precisamos mudar esse cenário, deixar de fazer parte do time que perde e mudar a nossa mentalidade para a gente jogar o jogo da forma correta, né? E esses 2 meses são cruciais, né? A gente falou de novembro vilão e acredito que uma grande parte da população vai receber o 13º, a primeira parcela, né? E tem um efeito muito interessante, que é muito psicológico, que a gente chama de efeito renda antecipado. Ou seja, na expectativa de ganhar mais, agora uma renda adicional em novembro, dezembro, com 13º, bônus, entra a distribuição de lucro das empresas, as pessoas já gastam mais, já começam a gastar mais. A gente começou a gastar mais lá em outubro. Não, isso é muito real, Que isso é muito real. A pessoa já passa o cartão agora porque ela fala, daqui tanto tempo eu vou receber o 13º, quer dizer. E de novo, a gente fala do emocional, ela não se vê com o dinheiro. Então, antes do dinheiro entrar, ela já gasta o dinheiro. Antes do dinheiro entrar. E dezembro também pode ser um grande vilão, porque a gente tem um consumo que é socialmente incentivado, né? Então, chega final de ano, é roupa para Natal, Réveillon, é presente, quem tem família grande sofre. E essa questão do presente também é seríssimo, né? Confraternizações, amigo secreto, então também tem vários motivos para gastar, e aí quem não tem esse planejamento vai chegar janeiro já com aquela sensação de sufoco financeiro, né? Já está faltando dinheiro no início do ano, né? Por isso, gente, que nós estamos aqui percebendo que essa questão mais emocional é que é o grande vilão de tudo isso. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete, porque eu estou curiosa para saber qual é o perfil dos nossos seguidores, é claro, que estão compartilhando com a gente qual é a situação bancária, né? A situação ali da saúde financeira. Vamos conferir juntos. Então, a gente perguntou como anda a sua saúde financeira. A alternativa mais votada, 56%, risco crítico, altas dívidas, sem folga ali no orçamento. 33% no risco moderado, alguns apertos, mas ainda entende que há algo sob controle por ali. 9% risco alto, difícil de equilibrar as contas. E a última alternativa menos votada, 2%. Queria o olhar de vocês com relação ao resultado dessa enquete que nós tivemos por aqui, que mede, é claro, a realidade do nosso público nas redes sociais. Acho que é um bom panorama, né, de como está o Brasil. De fato, as pessoas têm muita dificuldade em primeiro, falar sobre finanças, né? É um tema que a gente não costuma falar com amigos e muitas vezes na própria família. Então, eu cresci numa família que falar sobre dinheiro é um tabu. Então, a gente precisa quebrar essa barreira, de fato, se não está bem, né, ir buscar ajuda, normalizar isso, né? Porque, como a gente falou no início, você mencionou, o pilar financeiro ele vai afetar outras áreas. Então, quando a gente olha para uma pessoa que está no nível de dívida crítico, ela tende a ser uma pessoa mais ansiosa, vai ter mais estresse financeiro no dia a dia, né? Então, isso afeta, de fato, a saúde. E buscar por educação financeira é necessário, não é? É isso mesmo. E assim, a pesquisa ali, ela reflete os números que a gente estava falando do Brasil, até porque muitas pessoas nem gostam de assistir programas, né? Porque ele não quer mexer na ferida, ele não quer subir na balança, ele não quer. Então você vê que das pessoas aqui já são pessoas que estão na busca. E eu quero parabenizar a audiência aqui que está nessa busca por aprender. E eu quero dizer uma coisa para você, né, que está nos ouvindo aqui. Não é a situação do país que vai ditar como vai ser a sua situação.
a maioria a situação que você está vivendo, existem coisas, atitudes que estão sob o seu controle. Você pode assumir o controle sobre isso, independente do momento do país. Para você não se desesperar com crise, esse tipo de coisa, porque a situação na sua casa, na sua família, depende muito da sua atitude. E aí essa questão de organização, de ter um sonho, de trazer a família, de buscar por alguém que já passou por aquilo e que pode te ajudar com muita humildade. Então, você não precisa se desesperar por isso, não é isso? É importante saber, gente, que existem caminhos. Esse bate-papo foi mais do que necessário, apesar de eu saber que deve ter sido bastante doloroso para muita gente. E que a gente venha trazer esse bate-papo mais vezes aqui no Consulta ao Doutor, não é verdade? Para você que gostou da nossa conversa, aproveite para deixar os contatos da Jezebel Schefferdecker, economista. Ela deixa à sua disposição o Instagram, jezebel.schefferdecker, e Rezende Neto, educador financeiro, deixa à sua disposição o Instagram, que é o Rezende Neto. Isso mesmo. O Rezende Neto, falei certinho. O YouTube que é um pouquinho diferente. Rezende N Oficial está também à sua disposição. Entra lá e confere um pouquinho mais a respeito do trabalho deles. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Desejo a você um excelente restinho de tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar na nossa consulta, certo? Horário de sempre, 16 horas. Te espero.